Então, gente, hoje é a nossa primeira aula do ano, né? Nós já estamos no mês de março, já foi todo o mês de janeiro. Ficamos nessa de que vai pro presencial, não vai pro presencial, volta, não volta. E isso acabou bagunçando, né? Na Zangarine mesmo, que eu tenho aula lá. Aí iniciou com o aluno, aí a prefeitura colocou um decreto proibindo também o aluno. Na Grama 15, na Ribeirinhos, estamos aguardando aí, né? Até o momento não se sabe se vai voltar ou se não vai. A prefeitura colocou um decreto falando da possibilidade da escola ser aprovada como um local seguro, né? Mas sabemos que todo local que tem aglomeração, 100% seguro ele nunca será. Mas, na medida do possível, né, podemos transformar esse local em um local seguro à medida que compramos os protocolos aí que são indicados aí. E aí hoje é a nossa primeira aula. De início eu vou estar apresentando o conteúdo para vocês, né, o caderninho do aluno. Vocês vão ver o nosso primeiro tema que nós vamos estar participando no decorrer aí, trabalhando no decorrer das aulas. E depois nós vamos entrar num conteúdo que eu preparei sobre a importância da educação física, né, para essa luta contra o coronavírus, né, sabendo que esse vírus nós não temos medicação, hoje temos a vacina, com muita dificuldade aí, né, que é muitas pessoas, né, no mundo para serem vacinados ao mesmo tempo, então eles não dão conta de produzir vacina para todos, né? Queríamos que todos já tivéssemos vacinados, todos já tivéssemos, né, uma vida o mais normal possível, mas infelizmente temos que nos adequar à necessidade do momento, né? Então, o que nós vamos deixar claro aqui, né, que nós vamos estar iniciando com essa atividade, né? E depois que vai seguir por algumas aulas essa atividade, vamos tentar trabalhar um pouco o conteúdo, né, nos dias de aula, a partir da próxima aula, né, vamos tentar trabalhar um pouco do conteúdo, hoje vai ser só a apresentação, e terminando essa atividade do coronavírus, se não me engano, são quatro ou cinco atividades ali. Terminando, nós vamos estar focando só no conteúdo. Um dos motivos de eu não estar já iniciando hoje é que vocês não receberam, né, esse conteúdo, o caderninho de vocês ainda. E aí, por isso que nós vamos dar essa seguradinha mais aí de mais uma semana, mas nós vamos estar trabalhando o caderno do aluno. Só um minutinho aqui, que alguém mandou uma mensagem aqui sobre esse aluno. Só um minuto. Vou iniciar aqui, tá? Eu vou apresentar para vocês o conteúdo, o nosso conteúdo, né? Os alunos que estavam, a minha Letícia aí, né? Que nós trabalhamos o ano passado, né? Ela, né? E, né? Nayara, tá ouvindo? Vamos lá. Gente, então esse é o caderno de educação física, tá? Do nono Tá. ano. Então, continuando aí, unidade temática, práticas corporais de aventura, situação de aprendizagem um, aprendendo com a natureza, né? Então são as práticas corporais de aventuras na natureza. Então esse é o tema que nós vamos estar trabalhando a partir da próxima aula ali, vamos estar tentando adequar ali o tempo para que nós consigamos trabalhar. E aí vamos ter alguns vídeos, algumas leituras e, se possível, né, espero que seja, né, possível, nós, assim que voltaremos para o modo presencial, nós vamos estar fazendo aí algumas atividades propostas pelo caderno, né? Pelo conteúdo aqui, porque essa nova versão do caderninho tem bastante atividade prática ali,
para ser feita, né? É até interessante essa mudança, né? Mas vamos estar tentando adequar da medida do possível. Ah, então tá aparecendo Nayara ali, mas é a aluna Emily, tá? Da Zangarini. Então, se ainda não me conhece, sou professor da Dagoberto, tá? De Educação Física. Vamos estar trabalhando junto esse ano. Não, não tenho certeza, né? No primeiro dia que eu dei aula lá na Zangarini, se você estava na sala, né? Que foi só uma aula que eu pude trabalhar com vocês lá. E aí eu não me lembro, né? Se você estava na aula, então você já me conhece, né? Então, vamos. Tá. Então, esse é o conteúdo. Tá aparecendo na tela para vocês o conteúdo aí? Tá aparecendo para vocês o conteúdo na tela? Deixa eu tentar fechar aqui. Então, deixa eu tentar fechar e voltar lá. Só um minuto. Quando a gente depende da internet, as coisas acontecem, né? Para mim também, eu deixo o celular aqui do lado, porque aí quando eu abro uma apresentação eu consigo ver se vocês estão vendo ou não. Só que às vezes, devido à qualidade da internet, pode aparecer para vocês e às vezes não aparece para mim. Já aconteceu isso o ano passado, né? Quando eu fechei a tela, um aluno falou: "Não, mas nós estávamos vendo aqui", né? Então, vocês conseguem ver agora? Porque para mim está aparecendo aqui, tá? Só que não mudou. Eu mudei aqui e na minha tela não está mudando, não está aparecendo texto. Está aparecendo texto para vocês? Está aparecendo o texto aí? Ah, então vamos lá. Não sei se para vocês também tá assim, mas aqui no celular a qualidade está bem ruinzinha, tá até difícil de ler pelo celular. Mas, infelizmente, é o que temos, né? Qualidade muito ruim. Eu vou ver a Tá. possibilidade da gente estar fazendo pelo Zoom, porque eu acho que no Zoom não lembro que ficava uma qualidade ruim assim, não. Tá uma qualidade bem ruim aqui para mim no celular. Praticamente não dá para ler, né? Pelo celular não dá para ler o que está escrito. Eu vou fazer um teste numa aula pelo Zoom no final de semana e vou ver como é que aparece lá. Se a qualidade aparecer melhor, nós vamos ter que ver a possibilidade, porque tá bem, a qualidade está bem ruim. Sei lá. Então vamos lá. Educação física na luta contra o coronavírus, o Covid-19, coronavírus, né? Eu vou estar publicando o texto também na sexta-feira no grupo, tá? Então quem quiser também tá dando uma lida aí para reforçar, acaba ajudando também. A educação física, além de um conteúdo curricular escolar, também é fundamental para a área da saúde. E em tempos de pandemia do coronavírus, tem sua importância acentuada ao tratar informações tão importantes. Através disso, estamos organizando um conteúdo que tem por objetivo informar e instruir nossos alunos e família nessa busca por hábitos saudáveis e suas consequências na luta contra o Covid-19, especialmente quando se trata da nossa imunidade, pois como a doença provocada pelo vírus não tem uma medicação específica, nosso corpo fica jogado à sorte e o nosso sistema imunológico passa a ser a única arma contra o vírus. Então, gente, não esqueçam, qualquer dúvida aí, pode estar chamando, pode estar perguntando, tá? Nós estamos aqui para isso. Se vocês levarem dúvida, ficarem com dúvida, é uma coisa que a gente deixa de aprender e às vezes até nós professores aprendemos com algumas perguntas que vocês fazem, né? Porque nem tudo a gente sabe, mas a gente tenta buscar o conhecimento e buscando o conhecimento a gente aprende um pouquinho mais. Outra coisa importante que esse parágrafo ressalta é quando nós tratamos a questão da família, tá? Por que eu coloquei dessa forma aqui no texto? Para que isso não fique só entre vocês, para que esse conteúdo não fique restrito a vocês. Converse com os pais, converse com os avós, tentem observar a qualidade de vida das pessoas próximas a vocês, porque esse vírus ele está se tornando uma doença endêmica, ou seja, uma doença que dificilmente vai desaparecer, como uma gripe.
né? E eu já fiz essa pergunta em outras salas, né? Tá? Eu perguntei em outras turmas, alguém daqui nunca pegou gripe? Né? Eu acho que a resposta de vocês seria a mesma, né? Que já pegaram gripe. E eu não conheço alguém que fala, eu nunca peguei gripe. E o coronavírus, ele é muito semelhante à gripe, a forma de contágio, tudo, claro, é uma doença muito mais perigosa que a gripe, hoje está sendo, mas ela é bem semelhante à questão de ficar sofrendo mutações, por isso que a gripe precisa, as pessoas precisam tomar vacinas anualmente, né, por causa das mutações dos vírus. Então, infelizmente, nós temos que ter uma coisa em mente: dificilmente nós vamos conseguir passar ileso desse problema. Deus ajude que quando esse vírus chegue até nós já, né, já nos temos vacinados, né, já estaremos protegidos ali, né, ou teoricamente protegidos, e quem sabe o mais sério que nós possamos ali ter são sintomas brandos ali, né, sintomas leves da doença. Mas não adianta a gente se iludir, achar que nós e as pessoas próximas nunca vão pegar essa doença, mas certamente quem não pegou ainda, porque muitas pessoas pegaram e não sabem, porque às vezes só tiveram sintomas bem leves, né? Mas certamente nós vamos pegar. Então, orientarmos os nossos familiares ali da forma correta vai ajudar bastante em caso que eles pegarem o vírus, eles conseguirem se proteger de uma melhor forma, tá? Assim, nosso trabalho visa informar e instruir como termos uma qualidade de vida melhor, fortalecendo nossa imunidade através de hábitos saudáveis. Também vamos entender a interação com o vírus, a interação do vírus com comorbidades como diabetes, obesidade e hipertensão. Então, não sei se é de conhecimento de vocês, né, mas todo momento fala isso na televisão, nos jornais, aí nas reportagens, que pessoas que estão obesas, pessoas que têm diabetes, pessoas que têm hipertensão, idosos, são pessoas, vamos dizer assim, é o grupo de risco. E essas comorbidades são doenças que essas pessoas carregam, principalmente doença crônica, porque a obesidade hoje é considerada uma doença crônica, né? Quando a pessoa está muito gorda, ela é considerado que ela tem uma doença crônica. A diabetes, né, normalmente a obesidade, ela ainda acaba trazendo esses tipos de doença, como a diabetes e a hipertensão. E os estudos mostram aí que pessoas obesas têm maior chance de ter uma forma mais grave da doença, porque o vírus ele consegue entrar numa célula de gordura com maior facilidade e se multiplicar dentro dessa célula de gordura. E a questão da diabetes e hipertensão é porque pessoas com diabetes e hipertensão têm um tipo de proteína em que o vírus se liga para poder entrar dentro da célula. Então, a pessoa tem essa quantidade de proteína elevada por causa da diabetes e da hipertensão, e aí o vírus consegue entrar, tomar conta do corpo, se multiplicar com maior facilidade, e, consequentemente, a pessoa vai ter uma doença mais séria, né? Por isso que algumas pessoas têm uma doença mais séria, outras pessoas acabam passando por uma doença praticamente imperceptível, ali, com sintomas bem leves. Por fim, trabalharemos a instrução e orientação para a adoção de atividades físicas e alimentação saudável. Olha só, o nosso fechamento vai ser com uma aula, tá? Nós vamos estar fazendo uma aula prática e eu vou estar instruindo vocês quanto a alguns aplicativos aí que eu faço uso, aplicativo de corrida, aplicativo de exercício físico, e aí vocês podem depois estar baixando e podem estar fazendo uso também, comentando com as pessoas, porque a moda, alguns dias atrás aí, teve um amigo meu que estudou comigo na faculdade, né? E ele foi até entrevistado pela TV Fronteira, porque ele é consultor, né? Ele tem vários alunos ali de personal trainer, e todos trabalham através de aplicativos, né? Os aplicativos de corrida, aplicativos de treinamento, e está sendo uma forma da gente continuarmos mantendo atividade física aonde quer que nós estejamos, né? Entenda como o corpo se defende de ameaças como a Covid-19. O SARS-CoV-2, como é chamado oficialmente o novo vírus, faz parte de uma família conhecida pelo menos desde meados de 1960 e que circula em animais, especialmente em morcegos. Mas este vírus
têm uma grande capacidade de sofrer mutações e produzir novas variedades que infectam outras espécies, entre elas os seres humanos. Então, gente, vocês podem ver através da leitura aí, né, que o vírus é bem antigo, ele é bem velhinho, ele foi descoberto em 1960. Então, apesar de ele estar infectando pessoas e estar matando aí desde final de 2019, ele é um vírus conhecido desde 1960, mas ele era encontrado especificamente em alguns animais, né, com a prevalência nos morcegos, mas agora está fazendo um estrago grandinho aqui, matando mais de 1.000 pessoas por dia aqui no Brasil. Um novo vírus como este é perigoso não apenas por não termos medicamentos ou vacinas para nos proteger, mas também porque nossas defesas naturais não estão preparadas para combatê-lo. Como não temos uma proteção natural, todas as pessoas que estão suscetíveis a serem infectadas, e esse é um dos motivos pelos quais ele tem maior propensão a se espalhar, diz o infectologista Estevão Portela, vice-diretor de serviços clínicos do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas. Então, ele fala como que as pessoas não tiveram contato com o vírus, o nosso sistema não tem uma defesa específica para o vírus. Aí o vírus consegue se infiltrar nas células com maior facilidade, se multiplicar e contaminar outras pessoas e também fazer um estrago nas pessoas que está com essa doença. Essas defesas ficam a cargo do sistema imunológico, um conjunto complexo de células, tecidos, órgãos e moléculas que cumprem funções específicas em uma resposta coordenada para neutralizar vírus, bactérias, fungos e parasitas antes que sejam fatais. Diante de uma nova ameaça, o corpo tem de partir do zero e construir as defesas necessárias. Mas, no caso de um vírus, esse processo costuma ser mais demorado do que a velocidade com que esse tipo de micro-organismo se multiplica e infecta a célula. É uma corrida em que o adversário avança mais rápido que o sistema imunológico é capaz de desenvolver mecanismos de ação para combatê-lo, afirma o imunologista Renato Astray, pesquisador do Instituto Butantan. Então, o que ele fala aqui, né? Que como o corpo não tem uma memória, ele não conhece, o nosso mecanismo de imunidade não conhece esse tipo de vírus, ele começa a criar mecanismos de defesa. Só que esse tempo de criação acaba sendo um pouquinho mais lento do que a multiplicação do vírus. Então, quando o corpo já consegue dominar esse vírus, né, vamos dizer assim, ter a estrutura de defesa formada, a infecção já está alastrada, já atingiu vários órgãos do corpo ali, talvez a pessoa já está numa situação bem complicada, tá? Isso não significa, no entanto, que a batalha esteja perdida. O sistema imunológico encontra, com o tempo, forma de acabar com a ameaça, como vem ocorrendo nessa epidemia de coronavírus. Mas, como se dá esse processo? Há formas de fortalecer nosso sistema imunológico e reduzir as chances de ficarmos doentes? Então, continuando aí, né? Como funciona o nosso sistema imunológico? O corpo tem barreiras para impedir a entrada de patógenos, como são chamados os micro-organismos que afetam nossa saúde. Elas podem ser mecânicas, como a pele, microbiológicas, por exemplo, a flora de bactéria do intestino, ou químicas, como as enzimas presentes na saliva ou o suco gástrico do estômago. Se um corpo estranho consegue superar essas barreiras, cabe ao sistema imunológico nos proteger. Todas as pessoas nascem com defesas naturais contra invasores. Esta é a chamada resposta imunológica inata, que é acionada automaticamente quando células detectam que foram infectadas e enviam sinais químicos para avisar que o corpo está sob ataque. Isso faz com que outras células acionem mecanismos para se tornarem menos suscetíveis a infecções e ativa o sistema imunológico, que vai pôr em ação células específicas para combater o invasor.
Estas células são fabricadas continuamente pela medula óssea, a partir de células-tronco, que estão em um estágio inicial de desenvolvimento e têm o potencial de se transformar em um processo de diferenciação para cumprir funções específicas. Por que fala aí de funções específicas, né? Porque é igual quando nós vamos na farmácia, né? Não tem um remédio que ataca todas as doenças. Da mesma forma, é o nosso sistema imunológico. Não tem um tipo de anticorpos, né, que ataca todos os tipos de doença. Do mesmo jeito que nós chegamos na farmácia, tem um monte de caixinha diferente lá, e aí nós temos que ir naquele remédio específico para a nossa doença, né, para o nosso problema. A mesma coisa acontece com o nosso sistema imunológico. Ele fabrica ali os anticorpos, ele tem uma resposta específica para aquele tipo de doença. Então, ele fabrica essa defesa ali e ele ataca de forma específica esse tipo de vírus ali, né? Essas células são fabricadas continuamente pela medula óssea, a partir de células-tronco, que estão em um estágio inicial de desenvolvimento e têm o potencial de se transformar em um processo de diferenciação para cumprir funções específicas. Dessa forma, as células-tronco se tornam leucócitos, ou glóbulos brancos, que atuam em nosso sistema imunológico. Uma elevação na quantidade de leucócitos no exame de sangue é indício de que a infecção, se estiver abaixo, é indício de uma infecção. Se estiver abaixo do normal, o sistema imunológico está enfraquecido. Então, o que significa? Né? Quando você vai no médico, né, que você está, por exemplo, você está com febre, com algum problema, por que o médico pede um exame de sangue? Porque é através do exame de sangue que o médico consegue perceber se você está com algum tipo de infecção, com algum problema, alguma coisa normal ou não. Como? Mas como que o médico consegue? Como é que ele olha o sangue ali e vê tudo isso? Através dos glóbulos brancos, que são os leucócitos. Se você um dia analisar aquele papel do exame, você vai ver lá que um pouquinho vai estar lá leucócitos, aí tem marcado lá o máximo e o mínimo. Então, o médico analisa aquele ponto ali, ele sabe que se está muito alto, acima do normal, é sinal que a pessoa está com algum tipo de infecção. Aí a função do médico é o quê? É, através de diagnosticar aonde está essa infecção. Agora, se dá muito abaixo do normal, é sinal que o sistema imunológico está enfraquecido. Aí pode estar surtindo os efeitos que nós vamos estar tratando agora, né? O que, né? Os motivos que derrubam ali o nosso sistema imunológico, ou a pessoa pode estar com algum problema, né? Algum problema autoimune ali, alguma doença que está atacando o seu sistema imunológico. Aí a pessoa precisa tratar aquele problema para, consequentemente, recuperar o nível do seu sistema imunológico. Os neutrófilos são o tipo de leucócito mais numeroso e atuam como a primeira linha de defesa do organismo. Eles envolvem e eliminam o invasor por meio da fagocitose, produzindo enzimas digestivas que destroem o patógeno. Então, os neutrófilos ali, a função dele é praticamente comer o vírus, né? Por isso, essa questão da fagocitose, por isso que eles utilizam enzimas digestivas, o que eles fazem ali normalmente é comer o vírus mesmo. Eles chegam lá e comem o vírus, mas na grande maioria dos casos, esse anticorpos, ao mesmo tempo que ele mata o vírus, ele acaba morrendo junto, né? Mas ele acaba livrando o sistema ali, né, de problemas mais sérios. Também liberam sinais químicos que recrutam mais células para atacar a ameaça. Isso gera uma inflamação na região onde está o invasor. Essa área é irrigada com sangue, que traz consigo mais leucócitos para auxiliar no combate. Outro tipo de glóbulo branco, linfócito conhecido como natural killer, ou assassino natural em inglês, age principalmente contra tumores e vírus. Ele libera glândulos de proteína ao redor do alvo, que fazem com que os patógenos se autodestruam, né? Então, essas células natural killer, elas jogam ali, né, uma substância, né, que elas têm a capacidade de fabricar, e esses glândulos de proteína, né, que são essa substância, faz com que o vírus se autodestrua, né? Um terceiro tipo de leucócito, o macrófago,
Também atua nesse estágio fagocitando, lembra? Comendo os invasores. Mas cumpre outra função importante no próximo estágio de resposta imune. O que é o próximo estágio de resposta imune? É a resposta imune adquirida. Resumidamente, o que é essa resposta imune adquirida? Quando nós pegamos, né, nós nos contaminamos com um tipo de doença, o nosso corpo cria essa resposta imune. Então, se nós nos contaminarmos novamente, a resposta será bem mais rápida e bem mais efetiva. E algumas doenças, né, a gente nem tem sintomas. Por exemplo, ali a catapora, né? Normalmente a pessoa só tem catapora uma vez. É muito raro o caso da pessoa ter catapora duas vezes. Normalmente ela teve uma vez, mesmo que a pessoa tenha contato com o vírus, o corpo já está com essa resposta imune ali adquirida e combate rapidamente, e aí a pessoa não tem problemas quanto a isso. Mas vamos lá. Quando o invasor é agressivo, resistente e está presente em maior quantidade, isso exige outro tipo de reação do organismo, a resposta imune adquirida. É desenvolvida pelo corpo após entrar em contato com um patógeno. Ela envolve a ação dos linfócitos, células especializadas capazes de combater micro-organismos e de nos proteger da mesma ameaça por mais tempo. Os linfócitos ficam armazenados em órgãos como os linfonodos e o baço, à espera de sinais de que devem entrar em ação. Um dos principais alertas é dado pelos macrófagos, que capturam micro-organismos, ou parte dele, e o transporta até os linfócitos, dando início à resposta imune adquirida. Os macrófagos atuam como uma ponte entre duas respostas imunes, explica Astrey. Os linfócitos começam então a produzir milhões de cópias de si mesmo e reforçam o sistema imunológico ao gerar anticorpos, proteínas capazes de neutralizar um patógeno. Os anticorpos têm a capacidade de reconhecer e se unir ao invasor, impedindo que ele infecte novas células e se reproduza. Os linfócitos também marcam alvos para os neutrófilos, macrófagos e natural killers. Os linfócitos são como maestros do sistema imunológico, ao fazerem com que as células imunes se aglutinem em torno de uma ameaça. Então, esses linfócitos ali, eles têm a função de marcar, né? São como se fosse uma mira ali, né? Do nosso sistema de defesa. Então, eles marcam um ponto de ataque e aí todos acabam sendo atacados ali, né? Pelo nosso sistema de defesa. Coisa importante de nós ressaltarmos aqui é que essa resposta imune adquirida, ela depende, né, muito da qualidade, né, do tipo de vírus, né? No caso da gripe, por exemplo, anualmente tem as campanhas de vacinação da gripe. Por quê? Porque o vírus da gripe é um vírus altamente mutável, ele sofre muita mutação. E aí aquela vacina do ano passado, ela já não cobre as novas mutações do vírus. E é isso nós estamos vendo com o coronavírus hoje, né? Está falando aí constantemente fala-se nas TVs aí, na mídia, sobre as mutações, né? Nós temos aí, no caso, no Brasil aí, o principal temor é da proliferação aí no país da variante de Manaus, que é considerada 10 vezes mais contaminante ali, né? A carga viral de uma pessoa é 10 vezes maior do que aquele coronavírus que foi o primeiro a chegar aqui no Brasil, né? Então, o outro temor é que daqui a alguns meses surjam variantes que tenham a variante seja imune à vacina, né? A vacina não consegue produzir a imunidade quanto aquela variável. O que significaria isso? A pessoa vai estar vacinada, acha que está protegida, mas na verdade chega uma variante que a vacina não consegue ter efeito, e aí a pessoa novamente fica com problemas sérios, né? Ao final desse processo, a maioria dos linfócitos é destruída, mas alguns se diferenciam e permanecem em nosso corpo por vários anos, formando uma memória imunológica que tornará mais ágil o combate ao patógeno, se ele nos infectar novamente. As células imunes se multiplicam mais rapidamente ao detectar a mesma ameaça.
o que acaba com aquela desvantagem do sistema imunológico na corrida inicial contra um invasor após a infecção. Isso nos impede de ficar doentes ou faz com que os sintomas sejam mais leves, afirma Astley. Por esse motivo, não contraímos mais de uma vez algumas doenças, como catapora, cachumba, rubéola ou sarampo. Mas isso não impede que tenhamos novas gripes, por exemplo, porque o vírus que a causa, o influenza, sofre mutações facilmente, o que torna a memória imunológica praticamente inútil contra essas novas versões. Sistema imunológico saudável, né? O nosso próximo tópico aqui. Já se sabe da atual epidemia que o novo coronavírus costuma ser mais fulminante entre pacientes de maior idade, né? Isso ocorre, em parte, porque a partir dos 60 anos, nosso sistema imunológico vai se desregulando, um fenômeno chamado imunossenescência, e perdemos progressivamente a capacidade de reagir da melhor forma a uma infecção. Então, ou seja, com o passar da idade, né, com o passar dos anos, principalmente após os 60 anos, a capacidade do nosso sistema imunológico de nos defender contra vários tipos de doença, de vírus ali, acaba ficando menor. Consequentemente, o vírus consegue se aproveitar e se multiplicar e deixar a doença de uma forma mais séria em pessoas acima de 60 anos. Por causa dela, o corpo não consegue combater o invasor com a mesma eficácia, diz Fernando Spilk, presidente da Sociedade Brasileira de Virologia. Também pode reagir de forma exagerada a um corpo estranho, o que faz mal ao nosso organismo. Lembra quando nós falamos ali atrás, né, dos linfócitos que têm a função, que é praticamente a mira, né? Ele marca o ponto exato de que o nosso sistema imunológico tem que atacar, né, que é onde o vírus está. Então, isso também acaba se perdendo um pouco. E aí, o sistema imunológico, além de atacar o vírus ali, ou células infectadas, ele também ataca células saudáveis. E aí, consequentemente, ele vai estar tentando, ao mesmo tempo que ele luta contra um problema, ele cria um novo problema para a pessoa, tá? As células do sistema imunológico, que deveriam apenas matar as células infectadas, acabam atingindo também aquelas que estão sadias, provocando mais lesões. O sistema imunológico também pode ser prejudicado por doenças como câncer, tratamentos usados para combater tumores, pessoas que têm vírus HIV, o causador da AIDS, também apresentam uma eficiência imunológica que as deixa mais vulneráveis a outras infecções, quando essas condições não é corretamente tratada. A ciência também já demonstrou que ter hábitos pouco saudáveis, como dormir pouco, abusar de medicamentos, fumar, usar drogas, beber em excesso, não se exercitar ou se alimentar mal, também reduz a imunidade. E há indícios de que o estresse também tem esse mesmo efeito. Gente, aqui é o contexto principal da nossa atividade que eu vou estar enviando para vocês aí, né? Onde vocês vão estar se analisando, né? Ali, vendo o contexto em que vocês estão vivendo. É importante que vocês também observem o contexto em que as pessoas próximas a vocês também vivem e tentem instruí-las da forma com que eles estão fazendo, de que eles estão, vamos dizer assim, atacando o sistema imunológico deles, e caso eles venham a ter algum tipo de contato com o vírus, a chance deles ter uma forma mais grave da doença será maior. Então, se a pessoa dorme pouco, né, a gente encontra muitos jovens que têm esse problema, principalmente nas escolas da Ribeirinhos e Grabaquins, ali onde os alunos do ensino fundamental ali, né, no caso de vocês, no ano, estudam no período da manhã. Às vezes ficam no celular, no bate-papo, à noite adentro ali, no outro dia precisa acordar cedo, e aí esse hábito de dormir pouco é altamente prejudicial para o sistema imunológico. Abusar de medicamentos, né? Então, o próprio texto cita aí pessoas que fazem tratamento para câncer, por exemplo, o próprio tratamento derruba a imunidade da pessoa. E vários medicamentos têm essa função ali, né? Fumar também atrapalha, né? Usar drogas, beber em excesso. Então, pensa
uma pessoa que vai para uma festa, fica até de madrugada, bebe, alguns bebem e fumam, outros bebem e fumam e usam drogas, olha só, né? Como vai estar o sistema imunológico dela no próximo dia ou nos dias sequentes ali, né? Não se exercitar é outro problema seríssimo, né? Uma pessoa sedentária, o sedentarismo já está sendo considerado o mal aqui, né? Para a nova década aí que se inicia, né? Eles acham que o mundo vai viver depois dessa epidemia, quando conseguir controlar a epidemia do coronavírus, o mundo vai viver um problema, um momento sombrio devido à obesidade e diabetes, hipertensões, outras doenças relacionadas. E uma das coisas principais que estão relacionadas a isso é sedentarismo, que é a falta de atividade física, e alimentar-se mal, a má alimentação, que são dois pontos que têm uma forte influência quando nos tratamos da questão, né, da imunidade. Então, quanto à atividade, vocês vão se analisar e vão escrever um breve texto ali, né, retratando como vocês se enxergam, né, como vocês se veem, né, como será que está a imunidade baseado nos hábitos de vocês e, né, uma reflexão de o que vocês precisam fazer para melhorar e levem isso, gente, para aquelas pessoas próximas de vocês também, orientem-os. Tudo isso prejudica o equilíbrio do sistema imunológico ao reduzir a absorção de nutrientes pelo organismo, acelerar a taxa de morte celular e reduzir a capacidade das células de reagir a uma ameaça. Então, quando a gente volta na questão do dormir pouco, é porque o nosso corpo ele precisa se regular com a questão da produção hormonal e diariamente nós perdemos células, morrem células do nosso corpo, só que esses milhões de células que morrem diariamente também são formadas milhões de células pelo nosso corpo. Então, morrem células, o nosso corpo fabrica células. Só que a maioria, né, da produção de hormônio, da fabricação, né, produção de novas células ali pelo nosso corpo, ocorre durante o sono, durante o descanso. E quando uma pessoa não descansa adequadamente, né, ela vai ter esses problemas. Quando eu trabalhava na academia mesmo, eu tinha essa ideia, eu passava essa ideia para os alunos, né, que o treino ele era constituído de 3 pontos principais ali. Era o treino em si, a alimentação e o descanso. Se você falhasse um dos 3, o seu resultado ficaria prejudicado. Não é só no treinamento, não é só para aquela pessoa que busca um resultado do treinamento, é de modo geral. A capacidade de criar uma resposta imunológica a uma ameaça é algo inato de um indivíduo. E existem pessoas que simplesmente têm um sistema imunológico mais forte do que as outras, ou seja, cada um de nós nascemos com uma capacidade particular do nosso sistema imunológico, tá? E essa capacidade, a gente só consegue deixar ela no limite, no máximo. A gente não existe uma medicação, uma fórmula em que eu vou deixar ela maior ainda. Então, existe pessoas que têm um sistema imunológico mais forte do que a outra. Ah, mas aquela que já tem geneticamente um sistema imunológico mais fraco do que o meu, ela pode fazer algo para aumentar? Não, ela vai chegar no limite genético dela. Agora, aumentar não. A luta nossa, a batalha nossa, a instrução é para que a gente mantenha sempre no limite elevado, no máximo, tá? No entanto, tomar vitaminas pode ajudar no combate a infecções, por manter equilíbrio de nutrientes no corpo. Gente, as vitaminas, né, os sais minerais, as principais funções deles no corpo são regular todas as funções do nosso corpo. Então, cada vitamina tem uma função específica no nosso corpo, cada mineral tem uma função específica no nosso corpo. Se eu deixo de comer um alimento, provavelmente eu não vou estar deixando de comer o alimento. Ah, eu não gosto de tal coisa. Não é o problema, não é o tal alimento, é os nutrientes que ele carrega. Se eu não gosto de comer verdura, os nutrientes que provenientes da verdura eu não vou ter nenhum. Eu vou ter que buscar outras formas. E quais são essas outras formas, né? Então, nós temos que buscar alimentos. Então, se nós não fazemos uma alimentação rica e variada, né, nós não vamos ter a quantidade que o nosso corpo precisa. E mesmo assim, em vários casos, é muito difícil nós conseguirmos ter aquela quantidade certa. Por quê? Né?
Se você pega o caso da vitamina C, que é uma das vitaminas que mais atuam ali na questão da imunidade, praticamente, se a pessoa falar, não, eu vou extrair a vitamina C que eu preciso de laranja, eu gosto de laranja, a pessoa tem que chupar aproximadamente 10 laranjas por dia, entendeu? Para ter a quantidade de vitamina C. Quantas pessoas conseguem diariamente estar fazendo a ingestão de 10 laranjas todos os dias? É difícil. Então, é o que acontece. Então, por isso que nós mesmos fazemos essa sugestão de que as pessoas façam uso de um multivitamínico, porque é uma das formas dela garantir que o corpo vai ter todas as vitaminas que ele precisa, na quantidade que ele precisa. Para ser mais resistente a infecções, não tem segredo. O mais importante é ter hábitos saudáveis e também manter o cartão de vacina em dia. Se chegando a vacina, a gente vamos nos vacinarmos, tá? Esse é o nosso primeiro texto, tá? Esse é o nosso primeiro texto da nossa série, onde nós vamos estar orientando e ajudando vocês a essa luta contra o Covid-19, tá? Vamos voltar para a nossa aula, vamos acabar com a nossa apresentação. Nayara, você está me ouvindo? Está tudo em ordem? Ficou alguma pergunta, alguma dúvida? Emily, desculpa. Emily, ficou alguma dúvida aí, alguma pergunta? Nenhuma dúvida? Qualquer dúvida que surgir, tá? Qualquer coisa, tanto relacionada ao conteúdo que nós trabalhamos, as aulas subsequentes, pode entrar em contato, tá? Conosco pelo WhatsApp, tá? Pelo WhatsApp do particular. Só interromper